Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 45 até o versículo 56. Marcos, capítulo 6. Versículos 45 a 56 dizem assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouvia que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Pode se assentar. A narrativa do Evangelho de Marcos mostra para nós uma situação durante o ministério de Jesus em que ele estava em um determinado local. E se a gente voltar um pouquinho antes, a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai ver ali a partir do versículo 30 um acontecimento muito conhecido por nós, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes que se convertem em uma quantidade de pão e peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ainda no final dessa alimentação são recolhidos 12 cestos cheios de pães e de pedaços de peixe. Algo maravilhoso acontece ali naquele lugar, mas o texto que a gente leu fala que os discípulos, aqueles que estavam perto de Jesus, andavam com Jesus, não tinham entendido exatamente o que tinha acontecido. E aí fala que Jesus, então, manda os discípulos subirem no barco, atravessar o mar, porque ele os encontraria depois, mas ele ficaria ali, despedindo a multidão, dizendo tchau para as pessoas, e dá para perceber claramente que Jesus não faz isso por acaso. Ele não foi uma ideia improvisada, não foi algo que ele pensou de última hora, mas ele tem um objetivo específico nisso. Até porque ele sai daquele lugar ali onde ele despede os seus discípulos, despede na multidão, e o texto diz para a gente que ele vai orar. Versículo 46 diz: Tendo-os despedido, ele subiu a um monte para orar. Jesus vai orar. Jesus vai ter um momento de reclusão, de consagração, diante do Pai. Ele vai orar ao Senhor. E enquanto ele ora, ele percebe que de madrugada os discípulos passam por uma tempestade em meio ao mar, conturbada. E ele vai até os discípulos de uma maneira diferente. Ele percebe o perigo e caminha sobre as águas e alcança o barco que os discípulos estavam. E eles, desesperados, falam: Meu Deus, o que é isso? Um fantasma. E agora? Tem uma coisa aí muito estranha acontecendo. E eu acho curioso porque o texto fala que todos viram Jesus e ficaram apavorados. Não fala viram aquela figura, viram aquela imagem, viram uma silhueta, viram um homem se aproximando, mas o texto fala que eles viram Jesus. É como se eles conseguissem olhar e falar: é Jesus. Mas no coração deles, na mente deles, eles falavam: não é Jesus, não pode ser Jesus. Porque está em cima da água, está vindo flutuando, no meio de uma tempestade, a gente está vendo coisa. O que é isso que está acontecendo aqui? Eu vou por enquanto me deter nessa porção aqui que nós lemos, e depois a partir do versículo 53. Mas o que acontece aqui é algo que se comunica muito com o período que nós vivemos aqui. O Senhor Jesus esteve entre nós, viveu no meio dos homens, encarnou, morreu, ressuscitou, reapareceu por um longo período para muitas pessoas e subiu ao céu.
E é como se ele dissesse para nós, os seus filhos, aqueles que caminham com ele, subam no barco, vão para a jornada e eu logo vou os encontrar. Nós temos a promessa que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Mas a gente não desfruta da presença física de Jesus aqui perto de nós. Às vezes pode dar a sensação que a gente entrou no barco sozinho e que Jesus ficou lá atrás, na história. E que uma hora da história talvez ele apareça. A gente de fato não sabe quando, a gente não sabe como, mas parece que às vezes Jesus ficou e a gente foi sozinho. Parece que Jesus ficou com a multidão que viveu lá há 2000 e tantos anos atrás e deixou a gente aqui vagando à mercê das tempestades. Mas isso não é verdade. O Senhor Jesus permanece intercedendo por nós. E essa é uma verdade que a gente também pode provar nas Escrituras, ler nas Escrituras, que Ele está junto ao Pai e intercede por nós. Jesus saiu para orar, mas Ele não perde de vista o que acontece com os seus discípulos. Eu quero que você tente visualizar essa imagem. Eu confesso que aqui na minha criatividade tentei imaginar várias cenas possíveis de um barco em meio ao mar. E aqui a gente tem que lembrar que o mar, na verdade, era um grande lago que se comportava como um mar pelo seu tamanho, não era de fato um mar, mas que tinha agitações, tempestades, como a gente vê aqui, e outras situações que narra Jesus acalmando tempestade também. Mas esse mar ali, então, um lugar grande, distante, eles foram dentro do mar, né, ou dentro do lago ali da Galileia, de tal forma de que eles pudessem provar dessas variações, dessas ondas, então eles não estavam tão perto assim das encostas. E Jesus ficou em terra. Até fala que Jesus subiu num monte para orar. E eu consigo imaginar que num monte você tem uma visão privilegiada. Você consegue olhar de cima o cenário e consegue perceber coisas a longa distância. Mas é curioso para mim pensar que Jesus foi, despediu deles, eles subiram no barco e Jesus de madrugada, no meio da noite, vê eles no meio da tempestade. Não parece uma loucura? Um contrassenso? Uma coisa que não combina? Não tinha farol, o barco não estava com luzes elétricas ligadas muito fortes, LEDs ligados, holofotes, não tinha nada disso. E mesmo que tivesse uma vela acesa, né, uma lamparina acesa, ela não era forte o suficiente para que a longa distância se distinguisse essa luz no meio de uma tempestade. Se você já foi na praia e viu de longe uma chuva lá no meio do mar, sabe quando você está na praia e vê lá longe a chuva? Você consegue perceber que fica tudo turvo lá onde está chovendo. Mesmo que tenha alguma coisa lá no meio, acesa, fica difícil enxergar, mesmo durante o dia. Ou mesmo que seja à noite, porque essa quantidade de água, os ventos e tudo fazem com que o ar fique turvo, a visão fique turva. A gente não consegue distinguir. Mas Jesus, em terra, consegue visualizar, avistar, porque o texto não fala que ele pensou, sentiu, mas fala que Jesus viu que eles estavam no barco. Olha aí, versículo 48. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, ele não só viu a tempestade, mas ele viu que eles estavam remando com dificuldade, viu no detalhe. Jesus deu um zoom com o olho assim, que nenhuma câmera tinha capacidade para dar, né? Tem capacidade para dar. Jesus viu de perto e viu que eles estavam com dificuldade de remar, lutar contra a tempestade, e ele então age em favor disso. Ele vai em direção aos discípulos. Vai até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Aqui a gente percebe que mesmo quando a gente tem a sensação na nossa vida de que a gente está navegando sozinho, que tem momentos que a gente enfrenta grandes tempestades, que é difícil lutar com o nosso remo fraco diante de um mar turbulento, Jesus nos vê aonde nós estamos. Não importa a distância, não importa quão conturbado esteja ao nosso redor, Jesus nos enxerga. Jesus não está distraído em sua oração, mas justamente porque está em oração é que Ele nos percebe. Jesus nos percebe porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele tem poder para nos perceber em qualquer lugar. E Ele está percebendo o meu perigo lá na minha casa, mas também está percebendo o perigo de um irmão que mora a uma distância oposta da minha casa. Ele não se ocupa com um e não pode se ocupar com o outro, mas Ele olha para cada um de nós e conhece cada uma das circunstâncias da nossa vida. Se Jesus colocou a gente no barco e disse, vai, que eu vou encontrar vocês lá adiante, não é porque Ele nos mandou sozinhos. Ele continua nos observando.
Ele continua olhando por nós, Ele continua cuidando de nós, Ele continua observando quais são as nossas necessidades, dificuldades, e Ele mesmo dá o primeiro passo e vem em direção a nós. E a gente consegue perceber isso na nossa vida diária. A gente consegue perceber que o Senhor Jesus vem até nós, nos abençoa, que o Senhor Jesus vem até nós e cuida de nós, que o Senhor Jesus vem até nós pela sua palavra e fala conosco pela sua palavra, que o Senhor Jesus vem até nós através da vida de irmãos, de pessoas queridas que nos dão uma palavra de incentivo, que nos ajudam no momento de dificuldade, que nos levam no hospital quando a gente está em risco, que nos dão dinheiro para nos ajudar, que nos passam um contato de alguém que pode ajudar a gente a encontrar um emprego, enfim, tantas situações que a gente pode ter, que as pessoas nos ajudam, que nos dão uma palavra amiga no dia de luto, que estão presentes do nosso lado no momento da doença. O Senhor faz tantas coisas, a gente consegue dizer, é Jesus que está providenciando isso. Mas a gente parece ainda, mesmo falando e constatando que Jesus está fazendo isso, restringir a manifestação de Cristo dentro daquilo que é comum, ordinário. Parece que quando Jesus vem de uma maneira que a gente não espera, a gente tende a rechaçar, a dizer, não, isso não era Jesus. Talvez fosse um fantasma. Talvez fosse algo estranho. Jesus não vem aqui do jeito que eles estavam acostumados. Embora eles já tivessem visto algo maravilhoso, que foi a multiplicação de pães e peixes, eles não entenderam o que tinha acontecido. Eles estavam com dificuldade de absorver que Jesus nem sempre agia do jeito que eles esperavam. Que Jesus nem sempre faz as coisas do jeito que a gente imagina que tem que ser. Que Jesus não trabalha na cartilha que a gente delimita, mas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, do jeito que o poder dEle pode se manifestar, que é de uma maneira ordinária, sim, mas também de uma maneira extraordinária. Jesus não vem de um jeito normal. Ele não sobe num barco e vai encontrar com braços fortes que remam com força os seus discípulos, mas Ele anda sobre as águas e vai adiante dos seus discípulos. O Senhor Jesus pode chegar até nós e vir até nós num tempo de dificuldade de maneiras que a gente não imagina. Ele pode vir e atender a nossa necessidade andando sobre as águas e não remando num barco. Ele pode vir até nós multiplicando pães e peixes e não simplesmente para nós oferecendo o pão de cada dia. Ele pode fazer de maneiras que a gente não espera e muitas vezes que a gente não entende. E se a gente não tiver com o coração aberto para perceber e reconhecer que o Senhor Jesus faz coisas extraordinárias, a gente vai continuar olhando para Ele falando, é Jesus, mas não pode ser Jesus, porque Jesus não faz assim, Ele só faz daquele jeitinho que eu aprendi sempre. Desse jeito aí só pode ser fantasma. E às vezes a gente chama de fantasma não porque a gente tem medo. Eu lembro que uma vez a gente estava num retiro da UPA, no acampamento da UPA aqui na igreja. A gente queria fazer uma brincadeira com os adolescentes e o retiro era numa chácara distante. A gente parou o ônibus na estrada um pouquinho antes e o Djalma tinha uma máscara de lobo lá, meio feia. Ele botou a máscara de lobo, se escondeu no meio de uns arbustos e a gente falou, vamos tirar os adolescentes do ônibus, fazer eles irem caminhando até o finalzinho, a chegada do acampamento, e nós vamos assustar eles. Aí botaram umas velas acesas no meio do caminho para dar um suspense, umas coisas esquisitas ali, aqui, e o Djalma pulou do meio do arbusto no meio da estrada para assustar os adolescentes e tivemos um total de 0 sustos. Totalmente frustrado nosso susto. E a gente conseguiu constatar que essa geração está tão exposta a zumbi, monstro e tanta coisa feia que a máscara não colou, né? Não se assustam mais. Não se assustam mais. Às vezes a gente não fica com medo. A gente vê uma coisa dessa, extraordinária, diferente, que parece assustadora, a gente nem fica com medo. Ah, não, isso aí eu já vi um filme que tem isso aí. Não tem medo. Mas ainda assim, a gente vê o Senhor Jesus fazendo milagres, coisas extraordinárias, e a gente tem um comportamento de olhar e dizer que é fantasma para mostrar o nosso medo de outra forma. A gente quer racionalizar, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz muito. Na verdade, o que aconteceu aqui foi um fenômeno explicado pela física quântica, e aí a gente dá uma bela explicação. Na verdade, aqui foi um fenômeno químico, biológico, que aconteceu isso, e por isso aconteceu tal coisa. E a gente não consegue reconhecer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, de fato, e que Ele pode fazer coisas extraordinárias, curas extraordinárias, manifestações extraordinárias, milagres no nosso meio, que Ele pode fazer algo que era inviável de acontecer, totalmente possível e viável. A gente continua dizendo, não, é só um fantasma. O fato que a gente
Então, às vezes, pode olhar para Jesus e querer dizer, não é Jesus, não pode ser Jesus, porque Jesus não faz assim. Eu não aprendi assim, eu sou presbiteriano. Presbiteriano não acredita assim. Mas a Bíblia fala para nós que Jesus tem poder para fazer coisas miraculosas. E Jesus, então, se aproxima dele e diz, coragem, sou eu que estou aqui mesmo. Vocês não estão doidos, não. Não é fantasma. Sou eu, o próprio Jesus. Não tenham medo. E ele sobe no barco com aqueles discípulos, não deixa eles abandonados. Acalma a tempestade e segue com eles. O Senhor Jesus vem até nós, na nossa jornada, nos nossos momentos de luta. Ele intervém do jeito que ele desejar. Muitas vezes sim, pelo ordinário. Quando a gente acorda de manhã e tem saúde, quando a gente acordou e pode ir para o nosso trabalho, quando a gente tem um trabalho, quando a gente olha para a nossa família e vê a nossa família amparada, é o Senhor Jesus agindo no ordinário. Mas quando a gente tem dificuldades, que a gente não consegue conceber resolução, tenha certeza que o Senhor Jesus pode agir no extraordinário também. Ele pode vir andando sobre as águas, entrar no barco e dizer, tenha coragem, sou eu que estou aqui, não precisa ter medo, eu estou aqui junto com você e eu posso fazer coisas extraordinárias. E o texto termina, a porção do texto que nós lemos termina, com quando eles chegam do outro lado, chegando lá do outro lado, as pessoas reconhecem Jesus. Olha que interessante. Os discípulos que andavam continuamente com Jesus, estão num barco, olham para Jesus e falam, estou vendo Jesus, mas não é Jesus. As pessoas que esperavam, aguardavam, ansiavam pela chegada de Jesus, quando vem Jesus, eles reconhecem Jesus. A disposição do coração faz muita diferença, não é verdade? Às vezes a gente fica tão preso nas nossas convicções pessoais e esquece de olhar para a palavra e ver o que ela está dizendo a respeito de Jesus. E a gente forma um Jesus do nosso jeito e quer que ele haja do jeito que a gente acha que tem que ser. E muitas vezes aqueles que estão lá fora, que não são os que caminham perto com Jesus, que veem ele de vez em quando, estão ansiosos pela manifestação extraordinária de Cristo. Pelo poder dele sendo demonstrado no meio das pessoas. E quando eles veem, eles reconhecem de cara, é Jesus. E eles não só reconheciam, mas o texto fala para nós que eles começaram a trazer, por onde Jesus passava, os doentes, nos seus leitos, nas suas macas, para que eles fossem curados. E eles colocavam os doentes nas praças e falavam, mestre, por favor, passa perto deles, deixa que eles pelo menos encostem num pedacinho da sua roupa, porque aí pelo menos eles serão curados. E o texto diz que eles encostavam na borda da roupa de Jesus, na barrinha assim, da roupa de Jesus. E eles eram curados. A expectativa, a espera pela manifestação do Senhor fez com que eles provassem de coisas extraordinárias. Os discípulos tiveram dificuldade de entender a multiplicação de pão de peixe. Tiveram dificuldade de entender Jesus andando sobre as águas. Mas aqueles que esperavam pela manifestação de Deus, viram o Senhor Jesus e falaram, se a gente só encostar o dedo nele, é o suficiente para que a gente tenha transformação total da nossa vida, cura da nossa doença. Eu quero lembrar você que hoje a gente não precisa ficar na expectativa de só tocar na borda da roupa de Jesus. Até porque, de fato, ele não está aqui fisicamente conosco mais, mas a sua presença é real no nosso meio. E mais do que passar por aqui e dar para a gente a oportunidade de encostar na roupa, balançando enquanto ele passa, nós temos a oportunidade de dizer que Cristo é Emanuel, Deus conosco. Ele mora em nós. Ele vive em nós. Se simplesmente ao tocar nas vestes dele poderíamos provar de cura, você consegue imaginar o que Cristo tem para fazer nas nossas vidas, morando em nós por completo? Não é a roupa dele que está em cima da gente, ou passando pela gente, mas o próprio Deus que vive em nós. Deus continua por perto. Os seus olhos estão atentos. Ele intervém na nossa história e Ele quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Deus em nós, trabalhando em nós, mudando a gente por completo e concedendo bênçãos maravilhosas. Eu quero lembrar você do texto que nós lemos no começo. O Espírito de Deus está sobre Ele e Ele vem para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, curar os feridos, para trazer paz, limpar lágrimas daqueles que choram. O Senhor Jesus continua o mesmo. O seu poder não diminuiu. Ele continua perfeito, pleno, extraordinário. E Ele pode agir nas nossas vidas de maneira extraordinária. Quero convidar você a orar junto comigo nessa hora,
pedindo que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que Ele pode fazer de extraordinário nas nossas vidas, no nosso meio como igreja, mas também na nossa vida diária, como povo de Deus, que subiu no barco e espera por reencontrar o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, lemos a sua palavra e ela disse para nós, ela mostrou para nós, pela história dos discípulos, mas pelas verdades contidas nessa história, que o Senhor Jesus continua sempre de olho em nós. O Senhor intercede por nós, o Senhor nos colocou no barco, nos colocou na jornada da vida, mas não nos deixa sozinhos. E mesmo que esteja de madrugada, em meio à tempestade, os seus olhos nos enxergam, remando com dificuldade. E o Senhor vem. O Senhor vem até nós de maneira extraordinária e muda a nossa condição. O Senhor entra no nosso barco, o Senhor acalma a tempestade. O seu poder pode nos curar as feridas. O seu poder pode sanar as nossas doenças. Doenças da alma, do coração, da mente, doenças do corpo físico também. O Senhor pode curar. O seu poder ultrapassa, Deus, qualquer barreira da medicina, qualquer barreira da ciência, qualquer barreira do nosso entendimento pessoal, cultural. O seu poder vai além daquilo que a gente pode conceber. Então, nos encontra, Deus, com o coração aberto para receber do Senhor aquilo que tem de extraordinário para nos oferecer, Pai. Nós cremos que o Senhor pode não simplesmente passar no nosso meio, mas nos encher com a sua presença de tal forma que nós possamos ver coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. Por isso, ó Pai, nós clamamos não por pessoas, nós não clamamos por sinais vazios, mas clamamos pela presença de Cristo em nós, porque é isso que vai fazer com que as coisas possam ser transformadas. Não era a quantidade de discípulos que garantiu o barco na tempestade, não era o fato deles dizerem quem eles eram, o nome deles, a origem deles, mas quando Jesus chegou e se aproximou é que as coisas mudaram. Pai, então se aproxima de nós, nós ansiamos por Ti e nos encontra ansiosos, sedentos pela Sua presença, buscando ao Senhor continuamente, para que nós possamos provar de coisas maravilhosas que o Senhor fará no meio de nós. Pai querido, cuida das nossas vidas, nos protege de todo mal e continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.